Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu um índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. É Ziriguidum, é muito balacobaco. O cabralismo, a civilização dos donatários, a querência e a exportação, o carnaval, o sertão e a favela, pau-brasil, bárbaro e nosso. Toda a história da penetração e a história comercial da América. País de dores anônimas, de doutores anônimos, sociedade de náufragos eruditos. Só a antropofagia nos une. Socialmente, economicamente, filosoficamente, única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. Tupi or not tupi? That's the question. Só me interesso pelo que não é meu. Única lei do homem. Lei do antropófago. Grandioso Oswald de Andrade, genial Oswald de Andrade, que conseguiu entender e expressar esse ziriguidum, esse balacobaco, esse teleco-teco, que é o Brasil. E como ele conseguiu retomar tanto essa cultura e reformatar e refundar essa tradição, se não fosse, obviamente, a chegada dos portugueses em 1500. E é sobre isso que eu pretendo falar um pouquinho com vocês agora. Bem, vamos falar então um pouquinho de literatura brasileira. Luso-brasileira, que vai levar por 3 séculos. O período da conquista, século XVI, o período colonial, 17 barroco, 18 o arcadismo, neoclassicismo. É interessante a gente falar que os portugueses chegam pelas grandes navegações. Obviamente, a cultura da Renascença, a postura renascentista. Agora, não se pense que a literatura brasileira do primeiro século, o chamado quinhentismo, que a gente tem a dupla possibilidade, literatura informativa e a jesuítica, como um desdobramento cultural do Renascimento. Porque não tem valor artístico. Dá para pensar sim como um reflexo histórico da Renascença. Para definir então o que nos interessa, a literatura informativa, o quinhentismo, a função da literatura informativa. Básico, tosco, mas é, obviamente, inicialmente a gente precisa pensar dessa maneira, né? Função, literatura informativa. Para que será que ela serve, cara pálida? Literatura informativa? Para que seria? Para informar. E o conteúdo da literatura informativa? Primeiro, informar para quem? Ou melhor, sobre o que? O conteúdo. Sobre as tais riquezas do território. Que ainda se pensa e se fala, algumas provas cobram, né? E tem gente que ainda pensa nisso, né? O Brasil foi descoberto, as riquezas da terra recém-descoberta. Tu descobre o que já existe. Então vamos abandonar? Terra recém-achada. Então, o achamento. Mas enfim, agora, para quem são destinadas essas informações? Eu rei, coroa portuguesa, Europa, essa é a dimensão. Agora uma coisa que tem que ter uma atenção, já vendo imprensa, nada garantia uma grande divulgação desses documentos. Isso as provas já cobraram. E muita gente, por vezes, acaba se equivocando na análise. Enfim, a estrutura dessa base, né, que é produzida pelos primeiros homens que aqui chegam, os primeiros europeus, portugueses, né, são cartas, relatórios, tratados, mapas. Uma coisa que é muito importante é definir agora e dar clareza para isso, qual é o valor desses textos. Seria então um valor artístico?
não tem valor artístico. Cuida isso. Ah, se não tem valor artístico, mas se é literatura. Literatura é o que é escrito. Necessariamente tem valor artístico. Não tem valor estético. Então, o valor é documental, histórico. Cuida. Não tem valor artístico. Se não tem valor artístico, ó o conceito, não há literariedade. Por isso, a gente, inclusive, define como período da conquista. E o caráter desses documentos, né? Seria um caráter, portanto, mais voltado para a língua portuguesa, né? Um caráter referencial, conotativo, figurado. A base predominantemente é referencial, a base da informação, lembra? Denotativo. Ainda lembra do D, dicionário? Então, a busca é referencial. Obviamente, vai ter uma ou outra disposição, que são figuras de linguagem, se utiliza, mas não prevalece. Então, o caráter é um caráter predominantemente pensando denotativo e, sobretudo, pensando as possibilidades, né, em termos de estrutura da linguagem, de texto, vai ter todas as possibilidades, em termos de caráter mesmo, né? O descritivo, a modalidade narrativa e também a modalidade dissertativa. Agora, se a busca e a função é falar sobre as riquezas da terra, qual dessas estratégias recai melhor na escolha de quem está produzindo esses textos? As chamadas crônicas, como o diário de bordo, tá aí a literatura informativa dos viajantes. É a descrição do que eles veem. Vai ter narração? Tem. Não predomina. Já foi pega-ratão em prova. Predominantemente, a base é descritiva nesses relatos. Agora, uma coisa que é estratégica para a tua prova é saber aquilo que seriam, né, de certa maneira, algumas características que vão estar presentes nesses documentos. Como os portugueses chegam a partir das grandes navegações, da renascença histórica, eles possuem uma postura renascentista, a postura do homem no mundo, sobretudo de ter a capacidade de se encantar com o novo, de se sentir e se permitir ser seduzido pelo novo. Isso, obviamente, vai trazer uma estratégia também nos relatos de exaltação. Se eu sou seduzido pelo novo, o novo me seduz, né? E um território idílico, o Éden, o paraíso, aí esse território edênico, faz com que prevaleça nesses documentos, e não importa quais são os autores, se é do escrivão Caminha, se é de Pero Magalhães Gândavo, Fernão Gardim, Frei Vicente Salvador, não importa o relato, predomina um caráter de exaltação da terra, de forte enaltecimento da terra. Claro que eles vão exaltar as riquezas naturais e as riquezas humanas. Há então uma relativa simpatia com os nativos. Um ponto que mas assim, ó, é uma coisa que tu não abandona quando for fazer uma questão. Surge exatamente por essa postura, por essa relativa simpatia até com os nativos, numa disposição que a gente pode até pensando Brasil, esse território que, anonimado, que era Pindorama, terra das palmeiras, porém agora vai ser batizado como Brasil pelos portugueses. É colônia, é uma extensão de Portugal. Então aparece, é meio raro, mas há também um ufanismo nesses textos, porque as colônias fazem parte do processo de expansão de Portugal. Agora, essa simpatia pelos nativos, essa capacidade de exaltar as riquezas, traz um germen. O que é um germe? É uma coisa nascendo, é tipo uma pequena plantinha, uma semente. Se eu jogo água todo dia, ela pode florescer e se tornar maior. Então, o sentimento de nacionalismo, que se fala um germe de nativismo. Cuida, não é um nativismo histórico, de sublevação contra as forças estrangeiras, né, que sedimentadas passam a ter um controle e um domínio sobre o território. Não, é uma postura apenas de exaltar riquezas. Agora, isso que vai ser a grande fonte para os outros momentos da literatura, na literatura brasileira, na cultura nacional, quando há uma necessidade histórica de dar uma dimensão ao território, de exaltá-lo.
Isso aconteceu sobretudo, vou fixar apenas dois grandes momentos, no romantismo brasileiro pós-independência política. Então, uma necessidade de exaltar a terra. Isso vem da literatura informativa, isso vem dessa postura, das estratégias de encantamento com a nova terra. Isso vai estar lá na poesia de Gonçalves Dias, que exalta a natureza, né? Lembra a canção do exílio? Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. E nos textos, na prosa de José de Alencar, verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia nas frondes da Carnaúba. Iracema. De José de Alencar. O nacionalismo. Agora, a fonte ingênua no romantismo. E outro grande momento, a partir dos 100 anos da independência política. 1922. Semana de Arte Moderna. Oswald de Andrade, o gênio Oswald de Andrade, corre no DNA e na corrente sanguínea do brasileiro, na cultura desse país. Oswald de Andrade, Antropofagia Cultural, Mário de Andrade, os grandes autores da cultura brasileira do primeiro modernismo. Agora, se a gente falou nessa possibilidade de características e tudo mais, esse germe de nativismo, tem que ter cuidado, germe de nativismo, esse encantamento, essa retomada, essa condição de tornar próspera a cultura a partir da natureza do território, da natureza humana, a figura do índio, essa base primitivista, isso está a parte da literatura informativa. Outra coisa que eu já até mencionei, prevalece um caráter denotativo. Então, mesmo com a condição do exagero, eles vão trabalhar com hipérbole. Lembra a figura do exagero, né, da intensificação? Eles vão trabalhar sobretudo com analogias, comparações com a terra de onde eles vieram, suas referências, que é a Europa, Portugal, com a nova terra, né, o encantamento, a exuberância. Eles vão trabalhar com superlativos. Predominantemente, lembra, eles não vão trabalhar com caráter conotativo porque eles não têm a preocupação estética, lembra? Não há literariedade, não há valor artístico. Ponto aqui, que não pode ter conflito. Quais são as intenções, os propósitos? Mercantil, lembra que as esquadras, elas eram... não eram apenas marinheiros, vinham muitos soldados, então elas tinham um cunho mercantil e militar. Então, se exalta a terra, obviamente, pelo interesse, sobretudo nas riquezas. Lembrando que a Carta de Caminha, naquela primeira semana, o texto mais fidedigno que se tem, não se viu ouro. Ok? E vai ser um processo posterior. Certo? Lá no século XVIII, a questão da mineração em Minas, que a gente vai ter num outro processo lá do período colonial. Ok? No setecentismo brasileiro, cultural histórico. Agora, esse propósito mercantil, um propósito propagandístico. Como assim propagandístico? Eu tenho que falar bem quando esses textos chegarem, quando essas informações lá chegarem na corte portuguesa, por um processo que eu preciso colonizar, povoar. Então, o propagandístico, falar bem, resulta também numa preocupação com o povoamento da terra, que vai acontecer num outro momento. O caráter pedagógico, que é a preocupação em ensino-aprendizagem. Tu pega já na Carta de Caminha, a gente tem uma preocupação, não é apenas religiosa, não. Isso vai acontecer sobretudo na extensão do século XVI com a Contra-Reforma e a chegada dos jesuítas, a Companhia de Jesus, né? A dilatação da fé, né? Para combater os luteranos. Aqui os ímpios seriam os índios a serem catequizados. Então há uma preocupação até catequética, tem, mas não é um caráter apenas doutrinário. Lembra que Caminha fala e pede ao rei Dom Manuel, na carta, né? Tô falando do escrivão, pede que essa gente, a maior riqueza do território são os índios, os nativos. Agora, tá para Dom Manuel o grande propósito e uma missão dada pelo escrivão, né? Salvar essa gente. Tu estuda a história, tu estuda lá, né? O projeto salvacionista. Pô, que seria esse projeto salvacionista? Salvar índio seria então balacobaco, antecipar carnaval, festa das campeãs? Não. Seria, sobretudo, impor a cultura branca. Se fala em branqueamento, né, cultural, mas podemos falar de uma forma ampla, uma preocupação pedagógica, em que a religiosidade está incluída nisso. Agora,
que pese o que a gente tem que falar agora, na realidade o que está faltando, né? Duas motivações históricas geralmente são lembradas em questões sobre literatura informativa, né? A relação de permuta, de escambo, de artigos manufaturados europeus pela riqueza dos índios, né? O nome disso, escambo, fartamente tu encontra exemplos, inclusive na Carta de Caminha, né? Agora, e o outro processo que muita gente acaba se perdendo quando há um fragmento ou uma análise, né, que é proposto isso, que seria... é inegável que há um encontro entre duas culturas, né? A nativa e a europeia, né? A cultura dos valores que se fala não brancos e os valores brancos europeus, dado o etnocentrismo europeu do mundo civilizado, que se auto-reivindica e que impõe a barbárie, a selvageria, a cultura dos nativos, dos índios. Agora, há um encontro inegável entre essas duas culturas. Agora a questão é, num olhar, tu imagina, o português pisou na areia, olhou para o índio olhou para o português. O contato físico. Há choque cultural? Há conflito? Essa é uma pergunta que a gente tem que responder. Refletir e responder. Geralmente quando se fala em conflito, em choque, se pensa português mirando e dando tiro de trabuco no índio, e o índio resistindo com tacapada no português. Mas o choque aqui é cultural. É um choque por tudo que se faz, pelas vestes, pelas vestimentas, indumentária, linguagem, crenças, credos. Então, há conflito cultural, há choque cultural. Bom, isso aqui é só uma pequena noção, a gente fecha a literatura informativa que vai ser extremamente retomada na história da literatura brasileira, como eu já falei, em momentos em que se sinta a necessidade de exaltar a terra, de uma forma ingênua ou crítica, reflexiva, né, em que haja no romantismo a fundação de uma identidade e no modernismo, a partir de 22, a refundação da identidade. Então a gente segue, se cuidem, muito álcool em gel, beijos em todos e em todas.